Fala pessoal, como que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre os recursos utilizados no último projeto que realizamos, onde construímos uma automação que realiza a leitura de um arquivo Excel e envia alguns e-mails utilizando a linguagem Python. Então se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui o link na descrição, beleza? Então bora lá? Então pessoal, nessa aula aqui nós iremos ver os conceitos básicos utilizados dentro desse desenvolvimento. É importante, pessoal, que vocês tomem nota dessa aula. Apesar de ser uma aula bem breve, são conceitos que irá te tornar um desenvolvedor versátil, um desenvolvedor que sabe utilizar recursos essenciais para os seus projetos no futuro. Então, toma nota dessas informações aqui. Apesar de ser uma aula curta, é uma aula muito importante, tá beleza? Então, a primeira coisa que nós vamos validar aqui, dentro do nosso projeto, abrindo lá dentro da nossa pastinha, o nosso projeto de envio de e-mail. A primeira coisa, pessoal, que nós vamos validar é o environment. Apesar de eu ter explicado um pouco a respeito do environment na última aula, o que é o environment? O environment é aquele comando venv que instalamos, onde ele cria essa pastinha aqui, .venv. Vocês se recordam quando nós executamos esse comando aqui, ó, venv /scripts /activate. Então, pessoal, ele é a nossa caixa de ferramenta, onde nós instalamos todas as bibliotecas que nós vamos utilizar dentro do nosso projeto. E o porquê que ele é importante, pessoal? Ele é importante porque cada dependência de cada projeto vai estar atrelada ao ambiente daquele projeto. Como assim, Diógenes? Olha, vamos abrir aqui a nossa pasta. Perceba que dentro da nossa pasta RPA envio e-mail, tem o env criado aqui. Dentro desse, ou seja, que é o nosso ambiente. Dentro desse ambiente tem todas as nossas ferramentas que nós vamos utilizar para esse projeto. Uma vez que eu não crio esse venv para o meu projeto, ele instala todas as ferramentas na minha máquina como um todo. O que isso quer dizer, Diógenes? Quais são os riscos? Se eu instalo uma biblioteca, por exemplo, o Pandas, nessa situação aqui, nós instalamos o Pandas. E o Pandas, ele é a biblioteca de leitura. Se nós não criássemos um ambiente aqui, por exemplo, para instalar as nossas bibliotecas, qualquer outra automação que eu venha construir aqui dentro da minha máquina, por exemplo, aqui, vamos supor que eu crio aqui na minha pasta Projeto Py, e esse cara vai ser, vamos supor, Robô 2. Por exemplo, Robô 2. Tudo que eu construí dentro desse projeto aqui, e digamos que eu não tenha criado o ambiente, a biblioteca Pandas desse robô, essa automação que eu criei, ela sofrerá as mesmas alterações que esse. Por quê? Porque eu não individualizei os ambientes. Então é importante que se crie o ambiente para cada uma dessas automações, para que suas bibliotecas não tenham interferência uma com as outras. Beleza? Segundo ponto, pessoal, vou deletar aqui. Nós vamos falar sobre os métodos. O que são os métodos? Afinal, lembra que criamos a pastinha métodos? Essa aqui, pastinha métodos. Nós criamos essa pastinha aqui para separar os métodos que nós vamos utilizar aqui dentro da nossa automação. Então, por exemplo, dentro da pasta métodos, nós temos o método de e-mail, Outlook, e nós temos o método de Excel, candidatos. Então, o que isso representa? Dentro de cada um desses métodos, há funcionalidades a serem executadas, que nós, por exemplo, criamos dentro do nosso projeto. Então, vamos lá. Aqui, dentro do método e-mail Outlook, nós temos a classe e-mail Outlook, que dentro dessa classe nós temos a função, uma funcionalidade, onde essa funcionalidade realiza o envio de e-mail. O que isso representa, pessoal? Se nós tivermos uma evolução no nosso projeto aqui, que além de enviar e-mail, vamos supor que nós temos aqui que
criar método, por exemplo, e-mail. Ele não existe lá, mas eu estou digitando aqui para vocês compreenderem. Digamos que exista. Para que esse método serve? Ao invés de eu construir o código todo individual, dentro desse método eu construo uma nova função aqui de ler e-mail. Então, por exemplo, aqui eu terei uma função que vai ser, ao invés de enviar e-mail, vai ser ler e-mail. Então, e se eu salvar aqui, eu já poderei chamá-la aqui, ler e-mail. Por quê? É uma nova funcionalidade dentro da classe do método envio e-mail. Então, o método ele serve para a gente construir o nosso código e poder reutilizá-lo durante e ao longo do nosso desenvolvimento. E se quer até melhorá-lo, melhorar os nossos métodos. Então a gente pode criar dentro de um método várias outras funcionalidades. Isso, pessoal, é muito importante para você ganhar velocidade nos seus projetos futuros ou até mesmo dentro do seu próprio desenvolvimento. Se você tem que, por exemplo, dentro de um projeto específico, fazer vários envios de e-mail, porém cada e-mail tem que ser com um assunto diferente, ele tem que ser com um e-mail de envio diferente. Então, a cada momento que nós chamarmos a nossa funcionalidade enviar e-mail, que está dentro do nosso método e-mail _ Outlook, nós podemos chamá-la ou criar novos métodos aqui, beleza? Então, por exemplo, vamos para o método Excel, Excel _ candidatos. Então, dentro do nosso método, nós temos a classe candidatos e aqui nós temos a funcionalidade, ou seja, a função de ler dados. Mas você concorda, de acordo com a explicação que tivemos agora, dentro da classe candidatos, nós poderíamos ter, por exemplo, uma outra funcionalidade. Ao invés de ler os dados dos candidatos, nós poderíamos ter uma funcionalidade de escrever dados candidatos. E aqui a gente poderia fazer tudo o que ela faria dentro dentro dessa funcionalidade de escrever. Então observe, pessoal, o quão é importante trabalhar com métodos e dessa maneira. A classe, aqui para poder explicar para vocês, imagina realmente uma classe de aula, por exemplo, que cada aluno tem o seu papel dentro daquela sala. Então tem um aluno que escreve na lousa, tem um aluno que varre a sala e tem um aluno que apaga as luzes. Então o que seria isso? Dentro da classe aula, vamos alterar aqui para ilustrar. Classe aula, nós teríamos o aluno que escreve escreve lousa, o aluno que escreve, por exemplo, na lousa, o aluno que limpa e assim por diante. Nós poderíamos criar cada funcionalidade. Isso é uma analogia para que você possa compreender o conceito de utilização desses itens. Vou voltar aqui para a gente não bagunçar o nosso código, mais do que bagunçamos. Mas é para isso que serve, para que você tenha um código efetivo, um código que você possa reaproveitá-lo. E é importante que você entenda esses detalhes, porque isso vai fazer um diferencial para você entregar um código com qualidade e um código sustentável. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido o conceito de cada uma dessas funcionalidades, da classe e métodos. Agora, pessoal, eu vou explicar um pouco sobre as libraries, ou seja, as bibliotecas que instalamos dentro do nosso projeto. As bibliotecas que nós utilizamos foram as bibliotecas Pandas e a biblioteca PyWin32. Você já deve estar compreendendo. As bibliotecas nada mais é as funcionalidades, as ferramentas que nós vamos utilizar dentro dos nossos métodos. Então, por exemplo, aqui eu estou no nosso método
e-mail, ele tem a classe e-mail Outlook e tem a funcionalidade enviar e-mail. Então, pessoal, o que nós utilizamos aqui de biblioteca que nós instalamos? Que foi a PyWin32, que foi essa biblioteca aqui, pessoal. Eita, essa aqui, o Win32, que era o PyWin32. Essa biblioteca, ela permite que nós realizamos a interação com as funcionalidades do Windows. Então, a gente não somente com o Outlook, nós podemos interagir com outras ferramentas dentro do nosso Windows. Então, pessoal, vocês precisam entender a importância também e conhecer cada uma das bibliotecas. Procurar a conhecer que biblioteca que atende a sua necessidade. Nesse exemplo do nosso projeto, a Win32 nos atende para o envio de e-mail utilizando a aplicação Outlook que já existe dentro do nosso Windows, dentro da nossa máquina, dentro do nosso ambiente. Tá certo? E uma vez que a gente instala, por exemplo, a PyWin32, nós vamos importar recurso específico daquela biblioteca. Então, no caso aqui, nós estamos importando o win32com.client, porque esse recurso dessa biblioteca irá nos permitir fazer essa conexão com o Outlook. Tá certo? Vou trazer outro exemplo. O que seria esse import? Imagine que você tem uma furadeira e a sua furadeira ela tem a funcionalidade de apenas furar, ela tem a funcionalidade de furar e dar um impacto, ou ela tem a funcionalidade somente de dar o impacto. Então, ou seja, cada biblioteca tem um tipo de import que você quer utilizar. Então, nesse caso aqui, nós queremos fazer o import do que nós vamos fazer a comunicação com o Outlook, tá certo? No nosso método Excel, nós utilizamos a biblioteca Pandas. E aqui nela, em si, a biblioteca Pandas ela é para trabalhar com dados em gerais. E nesse caso, nós utilizamos a funcionalidade Read Excel. Perceba que se eu chamar a biblioteca Pandas aqui, ó, que nós importamos dentro do nosso método Excel, nós importamos ela como PD. Então, se eu vier aqui dentro da função e digitar PD e dar um ponto, pessoal, ó, ela vai me dar todas as propriedades que nós podemos utilizar dentro da biblioteca Pandas. Então, a gente pode ler o clipboard, ou seja, o Ctrl+C, nós podemos ler o arquivo CSV, nós podemos ler o arquivo Excel e todos esses outros tipos aqui, JSON, HTML, todas essas outras opções aqui nós teremos, porque ela nos dá a possibilidade de trabalhar com dados. Então, por isso é importante procurar conhecer as bibliotecas e tipo de recursos que elas nos trazem. E nesse caso específico do nosso projeto, a Pandas ela estava sendo útil e está sendo para a nossa leitura do nosso arquivo Excel. Beleza, pessoal? E por último, pessoal, eu gostaria de falar que é sobre os operadores e as variáveis. As variáveis elas são como uma gaveta. Imagine que você tem uma gaveta aí no seu quarto, no seu escritório e você guarda meia. Então, vamos supor que aquela gaveta ela é do tipo meia. Por quê? Ela só tem meia lá dentro. Então, ela é do tipo meia. Agora, você tem uma gaveta aonde você guarda, por exemplo, documentos. Então, aquela gaveta lá, ela vai ser do tipo documentos. Por que eu estou falando dessa maneira, pessoal? Porque a nossa variável, por exemplo, aqui, ó, variável dados candidatos, que é a nossa gaveta, o que ela está recebendo aqui? Ela está recebendo a leitura do nosso arquivo de candidatos. Então, ela está sendo tipo data frame. Quando o Pandas realiza a leitura de um arquivo Excel, todos esses dados eles chamam de data frame e armazena esses dados na nossa variável. Aqui, ó, por exemplo, ó, tá vendo? Ó, coloquei o mouse por cima, ela tá como data frame. Então, essa é o tipo da nossa variável, porque ela está recebendo todos os dados daquele arquivo Excel. Agora, vamos
tentar ver outro tipo de variável. Essa variável e-mail, ela já é do tipo diferente. Lembra que eu falei que a gente tinha duas gavetas? A gaveta com documentos e a gaveta com meia. Vamos imaginar que nós temos a gaveta e-mail. O que essa gaveta e-mail está armazenando? Ou seja, o que a nossa variável está armazenando? Ela está armazenando o que? A nossa classe Outlook. E-mail Outlook. Lembra, pessoal, o que é e-mail Outlook? Para a gente olhar lá o que ela é, ó, nós podemos clicar com o botão direito e ir para a definição. E aqui a nossa classe, o que ela é? Ela contém toda essa funcionalidade de enviar e-mail. Então, ou seja, a nossa variável, ela tem como informação a nossa funcionalidade até então de envio de e-mail. Então, se nós construíssemos outra funcionalidade aqui, a nossa variável teria todas as outras funcionalidades. Então, pessoal, vocês entenderam o conceito de variável? Pessoal, aqui, por exemplo, outro ponto importante, for. O que é um for, pessoal? Conhecido como loop. Quando nós vamos realizar loop, uma iteração sobre os dados. O for, pessoal, basicamente é uma funcionalidade onde ele permite nós passarmos através de todos os dados disponíveis. O que eu quero dizer, pessoal? Lembra que nós eu mencionei que nós lemos os dados dos candidatos? Então, ou seja, na nossa variável df candidatos, nós temos todos os dados dessa planilha aqui, por exemplo. Nós temos a linha 1, a linha 2 e a linha 3. O que nós estamos fazendo aqui na prática? Se nós voltarmos aqui para o nosso código, nós temos a nossa variável com todas as informações que estão aqui nessa planilha. E o que o for vai fazer aqui nesse caso? Ele vai passar linha a linha. Então, ou seja, o for ele vai fazer o seguinte, ó, eu vou ir na sua variável df candidatos, que é essa variável aqui, ó, pessoal, essa variável aqui, e para cada linha, ou seja, para cada dado dentro dessa variável, eu vou passar por eles. Então, ele vai passar na linha 1, ele vai passar na linha 2, ele vai passar na linha 3. Então, o que isso nos permite? O for, ele faz a ação de iterar, ou seja, passar linha a linha, ou item por item, dado por dado, de acordo com a variável que você passar. Aí pode ser uma variável aqui do tipo data frame, que nós vamos passar pelas linhas dela, ou se você vai fazer for por uma lista, que é um outro exemplo que nós possamos ver no futuro. Mas o objetivo do for é iterar e interagir com cada uma das linhas. Então, o que nós fazemos? Para cada linha, nós fazemos o envio de e-mail. Nós chamamos a nossa funcionalidade de envio de e-mail que está dentro do nosso método enviar e-mail. E aí, nós passamos o quê? O nome. Ó, lembra que na nossa variável ela tem todas as informações do nosso arquivo Excel. Então, ó, eu passo row. Para quem não sabe, row significa linha. Então, para cada linha, ele está passando dentro do nosso for, para cada linha, a linha onde a coluna nome, eu vou passar o nome do cidadão, eu vou passar o status de aprovação e eu vou passar o e-mail. Então, na linha 1, se ele estiver passando pela linha 1, ele vai passar JRB como nome, ele vai passar o status de aprovação como aprovado e o e-mail que ele tem que enviar. Então, ou seja, para cada linha ele vai fazer o envio de e-mail. E se tivesse a funcionalidade de ler e-mail, ele ia realizar. Tá certo, pessoal? Eu espero que ficou claro aqui para vocês que são tópicos muito importantes para que você se torne um programador mais independente e com confiável, um código que dê sustentabilidade. E esse tipo de programação é conhecido como programação orientada a objetos, ou seja, onde a gente consegue reutilizar todas as nossas funcionalidades e ter um código mais claro, mais limpo, efetivo e com maior agilidade.
Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo explicando para vocês um pouco dos conceitos utilizados no nosso desenvolvimento e em nossa automação. Se você gostou, deixe seu like e comenta aqui o que você achou desse vídeo. E espero você na próxima. Tamo junto!